Olá, me chamo Felipe Gonçalves, me identifico enquanto uma bicha preta, tenho um cabelo cacheado, sou negra, né, como já descrevi, sou uma pessoa gorda, e fui convidado hoje para mediar esse espaço. Queria dizer para vocês que vocês são bem-vindos ao projeto Sesc Identidade Brasilis. Esse projeto tem intuito de promover atividades por meio das ações artístico-culturais de pessoas negras e indígenas, viabilizando saberes e conhecimentos desses dois grupos étnicos. Esse projeto irá acontecer por meio de ações virtuais por conta do novo cenário social provocado pela pandemia do coronavírus, né, o Covid-19. Hoje vamos conversar com Arielle Jorge, cantora da banda Jambu Cósmico, estudante de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, militante do coletivo Juntos, defensora dos direitos humanos, das mulheres e dos LGBTs. Nesse podcast, vamos ter a fala de uma artista negra sobre suas lutas sociais em relação com a arte. Como dialogar através da música com as práticas de combate ao racismo, a questão LGBTQIA+, e o machismo, e qual a importância da arte nessas lutas diárias na vida de tantas mulheres. Agora eu queria convidar a Arielle para se apresentar e fazer sua audiodescrição. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou Arielle Jorge, mulher preta, periférica, tenho 1,65 m de altura e estou muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês, principalmente por saber da importância que é da gente estar debatendo, né, a negritude, falar também sobre essa brasilidade, essa latinidade que a gente traz com a música, que a gente traz com a dança, que a gente traz com a arte como um todo. Então, é importante demais que a gente esteja aqui dialogando sobre isso e falando principalmente, né, sobre as nossas vivências, estas que foram apagadas por muito tempo e, infelizmente, até hoje não conseguem reconhecer a importância da cultura negra no Brasil, mas que a gente, de uma forma ou de outra, tem tentado mudar as estatísticas, né? As estatísticas. Tá aqui hoje, inclusive, é uma dessas mudanças, assim, uma mudança da realidade, uma mudança de quem a gente enxerga nos espaços, sejam eles culturais, os espaços políticos, até porque tudo isso é política também, né? O poder é sobre isso, sobre uma retomada e tudo mais. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Obrigado, Arielle, é uma honra. Esse espaço é muito importante mesmo, porque, querendo ou não, a gente acaba, essas pessoas LGBTs, negras, acabam não tendo acesso, né, a esses espaços, essa visibilidade, para a gente falar sobre a nossa vivência, sobre a questão da nossa arte, né? E eu queria começar perguntando para você, quem é Arielle? Quem é Arielle? É uma pergunta muito interessante. Antes de começar, né, explicando um pouco mais de mim, eu gostaria de iniciar, na real, lendo um poema que é muito importante, é um poema que me cativa muito, um poema que fala muito sobre a realidade da própria negritude, que foi escrito por um colega meu, que eu tenho um afeto muito grande, que se chama Emerson Caldas, e esse poema se chama Notas de um Jovem Negro. Então, acho que é importante para a galera que está ouvindo a gente também conhecer um pouco do que o Emerson tem produzido, e eu vou começar aqui para vocês. É assim: da janela do ônibus eu observo lá fora. A vida que passa é dura. Pretinhos de vários tons, que vendem de tudo, quase nem sempre são bombons. No peito, eu sinto a dor da angústia ao pensar em tanta injustiça. É surra, é surto, é luta, de quem foi historicamente oprimido. E mesmo que eu transforme isso em grito, os caras vêm dizer que eu tô de vitimismo. Aqui onde eu moro é sinistro. Menino morreu quando foi comprar salgadinho. A cor da pele era preta. PM logo supôs que era gente suspeita. Aqui onde eu moro, eu já falei que é sinistro de quem ia trabalhar cedo e levou 6 tiros. Na TV, disseram que o trabalhador era bandido. O cara tinha os 3 filhos. Família ficou desolada. A mãe surtou, não queria mais saber de nada. Solidão, depressão, psicose e neurose. E logo também veio a morte, suicídio. O tiro que levou o marido, o neguinho que na TV disseram que era bandido. Revólver que acertou o tiro, corroeu a alma, a mente e o coração de quem nem foi atingido. Os menor cresceu, morreram também como o pai. E assim acabou tudo. A história de uma família terminou sem paz. Racismo estrutural gera um ciclo sem final. Genocídio, os corpos
pretos que são exterminados. Epistemicídio, os corpos que morrem bem antes da bala. Cultura preta desvalorizada. O corpo preto é marca identitária, fala por si, mas também fala por uma raça, pois carrega em si toda a sua ancestralidade. Com as minhas palavras, eu estou indo na contracorrente do epistemicídio, construindo outras narrativas. Por isso, fiz questão de parafrasear Zé Amador de Deus. Os brancos vêm falar que meu discurso é carregado de ressentimento e violência. Não percebem que a minha fala carrega em si o meu lugar. Sendo assim, é de se esperar, já que, infelizmente, a violência faz parte da minha vivência. Daí o preto cresce e, em algum momento, vem a consciência. Estuda, se informa e já não aceita mais essa condição. Ver tanto preto, ver tanto irmão na miséria e na decadência. E os branquelos ainda quer mandar eu me calar? Diz que estou falando muito, que eu estou inventando. Aí do ápice dos teus privilégios é fácil apontar. E até falar em racismo reverso. Mas a verdade é que tu nem estava lá, quando na quebrada os caras estão vivendo o teu inverso. Então, o Emerson traz essa ideia, né, sobre essa própria estrutura do racismo e também falar sobre essa negritude, falar sobre a minha vivência, conseguir descrever quem é Arielle Jorge hoje, é falar sobre essa própria política que está carregada no meu corpo, né? O Emerson fala que o corpo preto é marca identitária. A partir do momento em que eu entro no espaço, a primeira coisa que vai ser reconhecida não é se eu sou estudante de ciências sociais, não são os trabalhos que eu faço, não é a minha militância, mas é o quê? Que existe ali naquele lugar uma mulher preta que tem o cabelo crespo, que tem um nariz com traço negroide, que tem uma boca mais larga. Então, o meu corpo vai entrar nos espaços muito antes de mim. A minha negritude entra nos espaços muito antes de mim. Então, falar sobre música, falar sobre a resistência feminina na música, é também falar principalmente sobre política, porque os nossos corpos, eles são corpos políticos. Pensar, por exemplo, que o Brasil até hoje continua sendo um país que a cada 23 minutos mata um jovem negro, é imaginar que muitos desses jovens, infelizmente, não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde pública, que deveria, de fato, ser pública, mas, infelizmente, é privatizada, né? É colocada na mão de poucos, o que deveria ser de muitos, que deveria ser de todos, na verdade. Então, é pensar que a minha construção enquanto pessoa, enquanto também militante, né? Porque, para além de artista, para além de cantora, eu sou militante, e muitas vezes as pessoas questionam, né? Acham que a militância, muitas vezes, é algo bem romantizado, né? Algo muito, muito bacana, muito legal, mas a militância, na verdade, é algo que eu não consigo fugir. Sim. Ou eu milito, ou eu morro. E mesmo militando, eu também posso morrer, assim como muitas que vieram antes de mim, infelizmente, né? Então, é uma urgência absurda que a gente enxerga de que a mudança ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita em todos os âmbitos que a gente está se localizando, nos espaços que a gente está colocado. Então, a Arielle é isso, a Arielle é movimento. A Arielle é construção, mas não construção individual, porque é entender também que a música, que a cultura, que a ideia em geral que a gente tem, ela nunca consegue avançar a partir da individualidade. Ou a gente constrói algo de forma coletiva, ou a gente não constrói nada. Porque se nós formos oprimidos de forma coletiva, é importante também que a gente consiga se reestruturar de forma coletiva. Porque sozinho a gente realmente não consegue fazer nada. Então é pensar nessa ideia da coletividade, é pensar que sem as pessoas que me rodeiam, sem os meus afetos, que são majoritariamente pretos, sem as mulheres pretas que eu referencio, sem a minha mãe, sem a ideia que eu tenho das minhas próprias ancestrais que vieram, porque teve muita gente que veio antes da gente, né? Que para eu estar hoje aqui conversando num diálogo, num debate do SESC, foi necessário que muitas mulheres antes de mim, infelizmente, tivessem que andar muito para que hoje eu pudesse correr. Então, a Arielle é basicamente isso. A Arielle é cultura, a Arielle é música, a Arielle é risada e a Arielle é mais ou menos isso. Eu me sinto até honrado, assim, em ver tu compartilhando um pouco sobre a tua vivência, né? Sobre como a questão política, né? A gente acaba não tendo realmente uma escolha. Ou a gente faz parte, ou a gente acaba sendo marginalizado, ou a gente acaba não correndo atrás de nossos direitos, ou a gente acaba, enfim, sendo apagado, né? Que é o intuito, realmente, né? Dessa política. E, por coincidência, quando tu citou o Emerson Caldas, eu fiquei até surpreso, porque querendo ou não, a gente passa por esse processo de se aceitar, né? Enquanto corpo negro, enquanto a nossa beleza, os traços negroides, o cabelo e várias outras coisas. E também, no meu caso, tipo, enquanto um corpo gordo. E eu te confesso que ele é uma das minhas maiores inspirações, assim, do jeito que, tipo, ele parece ser feliz com
com como ele é, sabe? Sendo preto, sendo gordo. E, enfim, eu fiquei muito feliz, assim, de tu ter compartilhado sobre isso, porque eu me identifiquei bastante. Isso é muito importante, na real, né? Porque a sociedade toda, a hegemonia toda, de tudo que a gente enxerga, a televisão, a música, o que a gente vê nos filmes, todos esses pontos, eles remontam à heteronormatividade, remontam à branquidade, remontam a várias coisas que não nos representam. Sim. Então, citar essas pessoas, né, citar corpos como os nossos, sim, é falar que a gente está fazendo alguma coisa, é dizer que a gente tem tentado, né, mudar de alguma forma ou de outra a própria roda do mundo, assim, que já foi muito colocada, mas que referenciar pessoas como a gente é um sinal também de mudança, é um sinal de que o Emerson, morador de Ananindeua, se referencia na Arielle, que é moradora do bairro do Tapanã, que se referencia na Larissa, que mora em Castanhal, que se referencia na Glauce, que está estudando em Garapé-Açu. E essas referências negras, elas são muito importantes para a gente, principalmente para nós que somos jovens, né? De conseguir também entregar para a próxima geração algo muito diferente do que a gente viveu e muito, muito, muito mais diferente do que os nossos pais viveram, do que os nossos avós viveram. E aí é muito sobre isso mesmo, né? Sobre se reconhecer no outro, se enxergar e conseguir ver que a negritude é algo bom. Que mesmo que eles dissessem, que eles continuam dizendo, né? Que ser preto é algo ruim, que ter o cabelo crespo é algo ruim, que ouvir samba, que ouvir funk, que ouvir tudo que vem de originalidade preta é algo ruim. A gente tem mostrado a cada dia mais que é bom sim, saca? Que se a coisa tá preta, a coisa tá muito, muito boa. Assim, Arielle, dentro desse contexto que tu falou, que eu achei muito importante, eu queria trazer um recorte, assim, tu enquanto artista, né, enquanto cantora, queria perguntar sobre a questão de como a música, então, adentrou, assim, entrou na tua vida e tudo, como acontece, né, dentro da tua vivência. Queria que tu compartilhasse um pouco com a gente. A música, para mim, na real, ela me remonta muito a Calanto, sabe? Quando eu penso em música, eu penso muito em refúgio. Eu penso que, com a música, é possível que eu fuja, de fato, da minha realidade, assim, que eu consiga enxergar na melodia, que eu consiga enxergar na composição, que eu consiga me expor mesmo, né? Porque até para quem é preto, uma mulher preta, as bichas pretas, os homens pretos, gays, as mulheres trans, sabem muito bem que pela hegemonia da branquidade, né, eles sempre querem que a gente esconda os nossos próprios sentimentos. E a música também é sobre isso. É sobre mostrar uma outra face da moeda. É sobre dizer ou que nós não estamos bem ou que nós estamos muito, muito, muito bem. Então, através da música, eu tenho conseguido apresentar para as outras pessoas também o que eu sinto, ou o que eu quero, ou o que eu desejo fazer, ou a realidade que eu pretendo mostrar para outras pessoas. E é muito interessante isso, né? A música ela tem essa possibilidade de abarcar pessoas de idades diferentes, de classes diferentes, de locais diferentes. Então, é muito disso assim que eu penso, que a música ela tem esse poder de modificar pessoas, modifica experiências, modifica expectativas, modifica realidades, assim como todo. E a música mudou a vida de muita gente, assim como tem mudado a minha também, sabe? E assim, no contexto, assim, na tua formação e tudo, tu antigamente, como criança, na adolescência, tu se imaginava sendo cantora, participando de uma banda? Olha, eu sempre gostei, assim, saca? De cantar, de dançar, de me apresentar para as pessoas. Eu ficava bem garota, quando eu era bem mais nova, eu ficava dançando calypso no meu quarto e tinha uma referência gigantesca na Joelma, né? Por mostrar, e naquela época ainda não conseguia enxergar a importância da Joelma até para a distribuição da música paraense, né? E que a banda Calypso foi fundamental para a gente conseguir exportar, tirar a música de alguma forma do Pará e levar para outros estados. Então, né, naquela época eu ainda não tinha essa noção, mas como que mesmo tão nova chegava em mim, chegava o brega, chegava o melody, chegava o passado, chegava o Brasilândia e chegou o Vetron, entendeu? E chegou o super pop de alguma forma, porque é sobre a cultura local. Sim. E falar sobre essa trajetória, né, falar também sobre territorialidade. É importantíssimo quando a gente fala sobre a música, quando a gente fala sobre a cultura, pensar que todas as coisas estão interligadas. A ideia da territorialidade com a ideia da periferia, o que se pode, o que é bom tocar na periferia, porque essas músicas elas são tão importantes para quem está naquele lugar. E pensar também, né, que é uma forma também de geração de renda.
Porque pensar sobre a música é pensar sobre economia. É falar, por exemplo, que muitas famílias tiram dinheiro das festas de aparelhagem, conseguem vender cervejinha, conseguem vender várias coisas, entendeu? Não sei se eu podia falar o nome da... Acho que não tem problema, não. Tem problema, né? Mas já foi agora. Conseguem criar lucro a partir dali, né? Então, é pensar que isso gera renda, gera emprego, muitas vezes, e que não é só sobre ouvir uma música sobre melody, que fala sobre festa, mas é sobre tem todo um aparato por trás, né? Tem toda uma realidade, tem toda uma história, uma trajetória dessas próprias pessoas que compõem as próprias festas também, né? Da aparelhagem e tudo mais. Então, é isso. E até por conta que, querendo ou não, a gente que é da periferia e tudo, a gente acaba frequentando esses espaços, né? Tendo acesso à questão do melody, do brega, como tu falou. E, querendo ou não, faz parte, eu acho que até de um sonho, sabe? Tem muita gente, sei lá, cresce, vê uma menina, uma mana lá cantando melody, cantando um brega, e fica pensando, será que eu posso algum dia chegar a ser cantora de melody e tal? A dança, né? O próprio ritmo que é bem dançante. E até enquanto DJ, né? De aparelhagem também, eu acho que muitos... É o sonho dos meninos, né? Muitos meninos devem ter esse sonho de querer, sei lá, ser o DJ, né? Essa menina só fez se liberar no play. Todo mundo quer ser a namorada do DJ, né? Também tem toda uma alegoria por trás de tudo isso, né? Toda uma alegoria, toda uma ideia por trás da própria festa de aparelhagem, né? Então é narrada nessa música, né, que eu acabei de falar, mas que existe um foco da própria periferia também voltada para aquela pessoa. Pô, se ele é o DJ da festa, então ele é alguém muito importante ali, porque ele vai mixar as músicas, ele que vai fazer o medley, ele que vai conseguir juntar tudo e fazer aquilo mudar, porque é muito interessante também essa própria ideia do melody, do technomelody, que tem uma referência muito grande na ideia da latinidade, mas que principalmente na música eletrônica, que a gente traz um pouco de fora, mas que a gente modifica totalmente. Quando entra no Pará, e é isso que eu acho interessante, né? Essa ideia do norte, da territorialidade do local onde a gente está localizado, porque quando entra alguma coisa aqui, vai mudar radicalmente. A gente tem, por exemplo, em vários melodies de 2007, 2008, 2009, músicas internacionais que, às vezes, tu conhece a música no melody, mas tu não sabe qual foi a música que gerou. Tu não sabe qual foi a primeira música que foi lançada, mas tu com certeza sabe qual é a versão do melody daquela música, né? Que a gente até fala que melhora em 100% quando a gente traz de lá de fora e transforma aquilo em melody. É muito interessante esse movimento mesmo, porque até porque a gente tem acesso ao melody, assim, nesses espaços de sociabilidade, né, no caso da gente, né, e a gente acaba se identificando, tem essas músicas que, querendo ou não, é algo que é passado na nossa infância, adolescência. Geração mesmo, eu lembro de eu né? ir para a escola cantando melody com as minhas amigas, o melody tipo aquele da melhor amiga, tinha, enfim, da periquita, tinham vários, assim, que a gente ia cantando e fazia parte do nosso cotidiano, né, algo cultural, e que hoje, justamente, é algo que é criminalizado, né, algo que é marginalizado, por conta que a gente acaba vendo esses espaços, essas festas de aparelhagem, esses espaços onde toca o melody, toca o brega, é o espaço que é marginalizado na nossa cultura, né? Que é criminalizado, assim, no âmbito, fazendo o nosso recorte regional, né? Igual acontece como o funk carioca, o funk paulista, enfim. É bem interessante a gente também trazer essa discussão, igual tu falou, do recorte, né? E o que eu ia perguntar também sobre questão, né, da música e tudo, como já foi falado, tu faz parte de uma banda, e eu queria que tu falasse um pouco como surgiu a banda, o que ela significa pra ti, assim, enfim, do que ela é, o estilo, para as pessoas ficarem por dentro. A gente sempre costuma falar, né, assim, nas nossas conversas, que a Jambu Cósmico, ela surge de um grande delírio coletivo. Pensar a Jambu é pensar que 3 jovens da Universidade do Estado do Pará acreditaram e acreditam, na real, né, até hoje, no caso, o Gordo, que infelizmente teve que sair da banda, mas que era nosso baixista, a Jéssica, que é a nossa vocalista também, Jéssica França. E a gente surge da vontade de produzir novas coisas baseadas no melody.
no melody, no brega, que é o que a gente vai reformular e chamar de brega indie. Porque é o que, na verdade, o melody, o brega, ele é tão revolucionário, na real, que ele já traz muitas experiências de fora e coloca aqui dentro e também daqui de dentro produz e acaba exportando. E aí a gente pensa em fazer algo, né, com esse brega, com esse melody, com uma cara mais jovem. Trazendo, né, os elementos que a gente tem culturais. E a coisa mais importante assim, para a gente da banda, de fato, é conseguir fazer com que a cultura paraense seja exaltada. Porque a gente vê muito assim, as pessoas normalmente, né, exaltando muito o que vem de fora, ignorando muito o que está aqui dentro, coisas muito boas que estão sendo produzidas, coisas muito boas que estão sendo pensadas e muitas vezes são renegadas. Então a gente pensa que assim como carimbó, como siriá, como várias outras vertentes, como vários outros ritmos são importantes, a gente quer trazer o brega para o foco, quer trazer sempre o brega para o centro e conseguir produzir a partir dele novas coisas para, enfim, realizar novas experiências também musicais. E a gente vê muito a valorização da nossa música em alguns pontos, né, em alguns artistas muito para fora, né, como a Gabi Amarantos, a Dona Onete, e a gente acaba que não vê esse grande reconhecimento aqui mesmo, né, no Pará, na região. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a pessoa precisa primeiro ir para o sul, para o sudeste, para conseguir ser reconhecida lá, para depois voltar aqui, para aí conseguir fazer, né, o que a galera chama de sucesso, que muitas vezes nem é, né? Que com toda essa ideia do mainstream mesmo, o que está sendo produzido muitas vezes é totalmente ignorado. Então, é pensar que existem várias bandas, vários grupos, inclusive aqui em Castanhal, né, que tem bandas que eu referencio demais, como os Reservas, como a Dead Now, que estão produzindo coisas muito boas e que precisam, sim, de um reconhecimento, precisam que as pessoas ouçam para conseguirem ser sensibilizadas, né? Porque a música ela é muito sobre isso, sobre uma sensibilização, assim, sobre pensar que realidades, mesmo de pessoas tão distantes, eu posso ouvir uma música japonesa, posso ouvir uma música em uma outra língua, mas aquela música pode me tocar pela melodia, pode me tocar pela harmonia, pode me tocar por várias coisas, né? Então, é necessário também uma união, assim, para conseguir pensar a ideia da música como um todo. Nesse contexto, assim, daqui de Castanhal também, a gente tem o Jalu, né, que foi para São Paulo e conseguiu ganhar uma visibilidade, né? A gente sabe que não é algo super do mainstream, né, ainda, mas a gente sabe que, em comparação a outros artistas, né, do Pará, ele conseguiu ter uma visibilidade, ele era daqui da cidade, né, de Castanhal e tudo. E citando, né, sobre a questão da Gabi Amarantos, a gente vê que até a gente vê o reconhecimento de muitos artistas de fora que veem ela como uma potência, né? A propósito, ela lançou músicas recentes com grandes artistas como Caetano Veloso, né? Como alguns artistas atuais, como a Duda Beat, como a Urias. O próprio Jalu também. O próprio Jalu, a gente vê grandes nomes, né? E que as pessoas veem potencial nela e que aqui em Belém, aqui no Pará, a gente não vê, né? Tanto ela sendo convidada para esses espaços, para fazer show. E até as pessoas perguntam, depois que ela ganhou visibilidade, depois que ela ficou famosa, ela não faz mais nada aqui. Mas estão chamando ela para fazer as coisas aqui? Exatamente. Ou preferem trazer artistas de São Paulo, preferem trazer artistas do Rio de Janeiro do que ouvir os próprios artistas da localidade que estão produzindo. E coisas como ela produz, né? As músicas delas são sensacionais. Desde da época da Tecno Show, que é muito marcante para o paraense em si. Ouvir uma música da Tecno Show, ele já sabe que é a Gabi Amarantos que está cantando. Só que aí retoma muito, né, sobre a ideia da própria monetização, que é muito melhor para a gente pagar um artista de fora do que dar valor para o artista que está aqui dentro. Porque muitas vezes o que acontece mesmo é que o nosso trabalho enquanto artista local, o artista independente também não é reconhecido, né? As pessoas não conseguem ver, até porque o mainstream ele também é muito responsável por isso. Porque o que está tocando nas grandes rádios, o que está conseguindo ter um acesso absurdo no Spotify? São os melodies que estão tocando no Badalação? São os melodies que estão tocando no Crocodilo? Não são essas músicas, é o sertanejo, é o funk. E hoje eu ouso até dizer que com o aumento, né, do próprio da escuta do próprio K-pop, hoje eu acredito que o ritmo musical que tinha que estar em voga mundialmente deveria ser o funk. Se
nós, enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, enquanto amazônidas também, de uma certa forma, conseguíssemos reconhecer a importância daquele ritmo. Porque é um ritmo, por exemplo, como o K-pop, que está sendo exportado mundialmente e muito dinheiro envolvido em cima, mas que esse mesmo reconhecimento para umas batidas que são, de certa forma, próximas, com letras também que tem um conteúdo bem próximo, mas que não consegue ter a mesma visibilidade mundialmente, exatamente por esse fato de que a indústria cultural, a indústria musical, ela não vai se responsabilizar em dar foco para algo, por exemplo, que vem do Brasil. Então, tem muita gente boa produzindo música de norte a sul do país, mas que é preferível para o mainstream, para a indústria musical, trazer coisas de fora do que colocar no centro de tudo que a gente está produzindo aqui dentro. Sim. E é importante também a gente trazer essa discussão da questão de quando, trazendo, justamente quando a gente estava falando dos artistas regionais, dando ênfase na Gabi Amarantos e em outros, do recorte racial, né? Que é uma mulher preta e que a gente acaba tendo consciência de que esses espaços, além de ser, claro, regional, por conta dela ser uma artista regional, ela não ser tão valorizada, tem também a questão dela ser uma mulher negra, né? Antigamente, dela não ter um corpo padrão. A gente sabe que ela não tem um corpo padrão. Ela sempre foi hipersexualizada, sempre teve essa questão. E é muito interessante a gente trazer essa reflexão, né, para a conversa sobre como funciona. A pergunta que eu ia fazer também para ti, né, enquanto uma mulher negra, como tu se vê nesse espaço, na música, na arte, a dificuldade, tudo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Isso que tu citas da Gabi Amarantos, inclusive, é algo assim para a gente pensar que a Gabi Amarantos hoje, né, e há muito tempo, na verdade, é uma das principais artistas que exporta música paraense. E pensar também, por exemplo, que a Gabi Amarantos, ela mudou totalmente o cenário musical, assim. Que é a mesma coisa, por exemplo, que... Não a mesma coisa, mas algo muito similar, que a própria Keila Gentil traz também, né? A ideia da festa da aparelhagem, a ideia das lantejoulas, a ideia de um outro figurino, a ideia de fazer um outro ritmo que também é dançante, de algo que é muito novo também. O Melody, ele vai sempre retornar para isso. Ele vai voltar para a novidade, ele vai voltar para o que está sendo produzido assim, de forma mais na maioria mesmo, né, do que tem sido produzido hoje. E o Melody, eu acho muito interessante ele por causa disso. E a Gabi, ela remonta muito essa visão futurista, que não deixa de ser futurista, porque o que ela produzia em 2009, o que ela produzia em 2008, é algo que até hoje não consegue ser replicado muitas vezes, né? A ideia do afrofuturista que ela já traz naquele período, e é pensar que isso está sendo produzido na Amazônia, sabe? Mulheres como ela, como a Keila Gentil, como muitas outras que poderiam ter trazido uma outra potência para o cenário cultural do Brasil, para o cenário musical, mas que por conta da indústria que segura muito, que prefere investir em outros ritmos, elas não conseguiram com toda a potência, mas mesmo assim hoje a gente ainda reconhece, ainda referencia, ainda pensa elas. Então, pensar sobre essa realidade, né, de ser uma mulher preta, da periferia, que produz música independente, ser cobrada, assim, eu lembro muito disso, né? Porque vão te cobrar quando tu és uma mulher preta, quando tu és um homem preto, vão te cobrar 2, 3 vezes mais. Então, na música, no âmbito da música, não vai ser diferente. É uma cobrança de que tudo esteja sempre 100%, de que tu sempre realmente deu o teu melhor, que é isso que, na real, que a gente faz, né? Porque sabendo já dessa cobrança, a gente sempre tenta ser 5, 6 vezes melhor, para já não ter como dizer, ah, nossa, olha ali o que ela fez, olha o que ela deixou de fazer. Então, hoje, na música, eu me enxergo mesmo como a grande possibilidade de mudar a realidade de meninas que, com 9, 10 anos, cantarolavam e se imaginavam sendo cantoras, se imaginavam se enxergando em locais, se viam nos palcos, se viam na arte. Então, a música ela tem muito essa possibilidade de mudar a hegemonia, porque a música também não deixa de ser hegemônica, né? A música fala sobre realidades, muitas vezes elitistas, fala muito sobre coisas que não são da nossa vivência. Sim. Mas aí a gente consegue, muitas vezes, reverter essa situação. Inclusive, eu acho que o Brasil, e hoje o Pará também, né, com um cenário cultural voltado bastante para o rap, que eu acho que é um dos instrumentos assim mais potentes
hoje, no cenário cultural belenense, no cenário cultural paraense mesmo, consegue atingir pessoas através da crítica, que é isso que o rap faz também, né? Critica as imposições que foram colocadas pelo próprio Estado. Então, é pensar que, através das músicas, tu podes mudar realidades, tu podes expor a violência policial que está acontecendo no teu bairro. Através da poesia, tu pode falar sobre a falta de saneamento do teu bairro, tu pode falar sobre a falta de educação na tua escola, tu pode falar sobre a falta de investimento público em diversas coisas. Então, por exemplo, como a própria Elza Soares faz, né, nas músicas dela, pensar na própria denúncia. A música, ela também serve muito como isso, né? Quando ela fala lá na Maria de Vila Matilde, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou entregar teu nome, explicar meu endereço. Ela está fazendo com que outras mulheres que sofrem violência doméstica consigam fazer aquela denúncia. Então, aquilo vai tocar diretamente em pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso dentro das suas casas. Pensar que outras cantoras também que falam sobre problemas estruturais, sociais, conseguem alcançar outras pessoas através daquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo dito, os poemas que estão sendo declamados e tudo mais. E eu acho muito incrível, assim, ter pessoas igual você, né, ocupando esses espaços, tentando, né, ganhar visibilidade e tudo. Porque, querendo ou não, a gente cresce e a gente vai buscando referências, né? A gente, de início, a gente não tem um senso crítico, né? Pra gente, enfim, distinguir, porque só tem cantor branco, só tem gente branca na mídia e tudo. E a gente vai crescendo e vai percebendo, né, essa disparidade, né? E eu acho muito importante, assim, ter mulheres fortes, né, negras, que falam sobre sua vivência, igual tu citou a Elza Soares, com um exemplo, tipo, eu cresci, eu não enxergava uma pessoa que eu me identificava na música ou na arte, assim, tão fácil, né? A gente tinha grandes nomes LGBTs no Brasil, só que todos eram brancos. Tipo Cazuza, tipo... até esqueci o nome. Pois é. E hoje em dia, eu consigo enxergar, tipo, corpos negros LGBTs como a Linda Quebrada, como Lineker, como a Jupe do Bairro, a Maju. E, assim, a Jupe do Bairro, ela foi uma descoberta, assim, muito incrível, porque é uma mana preta, gorda, que ela fala sobre a vivência dela. Todas falam sobre a vivência dela, né? E até para trazer uma indicação interessante, porque elas têm um programa, né, a Jupe com a Linda Quebrada, e quando elas chamam a Lineker, ela pergunta sobre a questão de se ela se sente amada, né? Mesmo ela sendo uma artista reconhecida, que a gente sabe que ela tem um reconhecimento hoje em dia, que ela já furou um pouco essa bolha, que ela é bem ouvida, e ela fala que... E ela fica em silêncio. Tipo, é um silêncio, sabe aquele silêncio que dói na tua alma? Porque muitas das vezes a gente vê que tem esses corpos pretos estão ocupando esses espaços, poucos ainda, né, na mídia, mas que mesmo nesses espaços, elas não conseguem se sentir amadas. E aí a gente vai pensando sobre a questão da solidão, porque acaba que a gente, igual tu falou, a questão da militância, acaba que a gente quer representar algo para alguém, a gente quer levar essa força para as outras pessoas, falar sobre isso, mas a gente chega a um ponto depois que a gente fica pensando, e eu? E como, tipo, eu não posso parar, não posso me dar o trabalho de, sei lá, de parar, porque senão uma pessoa, enfim, branca, que faz menos do que eu, vai ultrapassar. E a gente vai acabar, enfim, ficando no mesmo lugar que eles querem nos colocar, né? E eu acho muito importante essa questão da representatividade, igual tu citou, né, em vários momentos. E eu queria também perguntar tu falou sobre a questão da tua vivência com a música, falou um pouco da banda, e eu queria que tu falasse um pouco sobre o vídeo de vocês, o single de vocês, o Delírios em Cotijuba. Delírios em Cotijuba foi uma composição feita pela Jéssica, né, pela Joyce França. E aí a harmonia também foi produzida pelo Luan Hermes, que é nosso guitarrista, pelo Marco André, que é nosso baterista. E foi uma experiência muito massa, na real, né? Mas só retomando, antes de responder essa pergunta, falar sobre essa ideia da solidão.
como tu citou, né, da Lineker e tudo mais, o que eu acredito que acontece muito é que com a forma tão opressiva mesmo, né, que o sistema ele envolve os nossos corpos, uma das principais coisas que ele consegue tirar da gente são os sonhos, infelizmente. O que mais falta para a população preta, além do saneamento, além da saúde, além do acesso à cultura, além dessas diversas coisas, é a possibilidade de sonhar. Porque se eu não enxergo uma mulher preta médica, se eu não enxergo uma mulher preta astronauta, se eu não enxergo uma mulher preta ocupando espaços que nunca foram ocupados, eu não consigo também me ver naquilo. Sim. Porque os nossos sonhos, nós somos os únicos representantes dos nossos sonhos na Terra, né? Ou nós fazemos, ou ninguém mais vai fazer. E é pensar que a desumanização dos corpos pretos, ela acontece em todos os lugares. Muitas vezes, pessoas pretas não têm direito ao amor. Muitas pessoas pretas não sabem até hoje o que é ser amado. Porque tudo que é colocado pra gente, de que os nossos corpos são feios, de que nosso cabelo não é legal, de que a forma como a gente se porta, se a gente fala alto demais, se a gente sorri demais, então o sistema todo ele já diz pra gente que a gente não presta, né? Que a gente não deve ser ouvido e não deve ser amado também. Então o outro, né, a própria branquidade não enxerga na gente a possibilidade do amor, a possibilidade da troca do afeto, a possibilidade do reconhecimento em si, né? De tu conseguir reconhecer aquele outro indivíduo como um ser humano. Ele merece o mínimo, né? Ele merece o básico, que seria isso, né? Mas também é uma nova forma que a gente tem de se relacionar com o mundo, sabe? Enxergar que mulheres como a Lineker, que é a Jupe do Bairro, que é a Linda Quebrada, como a Dama Blackout, a Ananindeua, como a Yara MC, como a Agatha de lá do Tapanã, como a Amanda de lá do Tapanã também, estão construindo novas narrativas, estão construindo novas histórias. Então, é pensar que os passos eles estão sendo dados de forma bem curta, mas que a gente está conseguindo mudar de alguma forma ou de outra, né? E a gente também tem direito ao amor, a gente tem direito ao afeto, a gente não tem a obrigação só de estar na luta, de estar... Até porque sempre enxergam mulheres pretas como mulheres absurdamente fortes, mas na real não é nem que aquela mulher seja muito forte, é porque ela está sobrecarregada mesmo, sabe? É uma mulher que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é uma mulher que precisa se importar com a universidade, com o trabalho, e ela muitas vezes não tem como produzir. Até me lembro muito dessa questão da pandemia, né? As pessoas, nossa, vou passar vários meses em casa produzindo, e nada disso aconteceu. Por quê? Porque a gente não tinha o básico, que era o nosso processo de socialização, a gente não tinha como expor o que a gente queria, a gente não tinha... Queria não, né? Porque a gente ainda está passando por esse processo da pandemia, na verdade, então nada disso acabou. E é ver que, para a gente conseguir produzir, a gente precisa de muito aparato, né? Sim. Um aparato econômico, um aparato social. E o meu único desejo mesmo, para tudo, o meu desejo da música... é que a obrigação de produzir não tire a paixão de criar, sabe? Que a gente consiga expor de fato o que a gente sente. Mas, enfim, voltando à pergunta que tu me fizeste da produção de Delírios em Cotijuba, que foi muito importante para a gente. Foi até interessante, né? Porque a gente conseguiu fazer a produção de Delírios em Cotijuba através do projeto MOA, que é um projeto que atua em Belém, né? E as redondezas e tudo mais, que possibilitou que 15 artistas... de diferentes áreas, eram para ser 5 artistas, acabaram que foram 15 artistas contemplados, do rap, do brega indie, do brega, conseguissem produzir músicas numa qualidade assim, que pra gente que produz música independente, era algo que nem em anos a gente nem poderia esperar aquilo, mas que foi possível. Pessoas, né, nomes que eu posso citar aqui, como a Chara Manajose, que está há muito tempo na cena, que representa muito o hip-hop de Belém, que representa muito rap, mas que ainda não tinha uma produção lançada, como a banda também, a banda Sama Uma, que consegue, enfim, tem até um single que eu acho sensacional, que é Longe de Você, que está também, né, na coletânea Pelas Fitas do Moa. E vários outros artistas também, Juan K, enfim, uma galera muito, muito boa mesmo, que precisa desse reconhecimento. E foi o que aconteceu com a Jambu também, né, através do projeto Moa, da gente conseguir levar para estúdio, porque também é muito importante, principalmente para quem é artista independente, conseguir levar para dentro do estúdio o que a gente está fazendo nos shows, nas casas, que a gente está fazendo nos locais de evento, conseguir
submeter isso nos editais, conseguir lançar isso nas plataformas digitais, principalmente, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, foi uma experiência, assim, incrível para nós, que a nossa música conseguiu chegar em diversas pessoas que a gente não tinha nem noção, né, ainda que poderia, e que conseguiram, de alguma forma, absorver o nosso som, absorver a nossa música, o que a gente tem em mente para distribuir para as pessoas. E as pessoas que estão ouvindo, onde podem encontrar vocês, a música? Olha, para quem está ouvindo a gente e quiser conhecer um pouco mais da banda, é só ir lá no Instagram, @JamboCósmico, que lá tem as atualizações, tem o que a gente está fazendo, onde a gente vai tocar. E também pode ir no Spotify, no Deezer, nas plataformas a gente está disponível, né? Inclusive, tem o vídeo completo no YouTube do festival de periferias, que também foi feito pelo Projeto MOA, e lá tem os nossos singles. A gente, inclusive, lançou um EP agora em setembro, né? Que tem algumas músicas para a galera que quiser ouvir, conhecer um pouco mais a gente, só ir lá e dar esse clique. Bom, e assim, sobre essa questão, eu queria perguntar um pouco sobre as suas referências na música, na arte, ou enquanto mulher preta, né? Enfim, em outros locais. Queria que tu me falasse um pouco sobre as tuas referências que ajudaram no teu processo de formação, né? E compartilhasse um pouco com a gente. Eu me referencio muito, assim, a minha trajetória toda, ela sempre, desde o início, foi baseada em enxergar, em viver, em conviver com pessoas pretas. Então, minha principal referência para tudo é a minha mãe, assim, ela é uma mulher que mudou as estatísticas da família totalmente. Ela sempre foi uma mulher muito batalhadora, não porque ela quis também, né, como eu falei anteriormente, por essa questão da própria pressão de que, enfim, tu precisa fazer 10 vezes mais do que uma outra pessoa branca que tem todas as possibilidades, as oportunidades, que existem outros privilégios, né, para que essa pessoa seja contemplada, mas que é uma mulher que eu me referencio muito pela trajetória de vida dela e que me formou a ser quem eu sou hoje, inclusive, né? Uma das minhas principais referências, até por essa questão da ancestralidade, que para a gente que é preto não dá para esquecer, assim, que teve muita gente atrás da gente que fez para que eu pudesse estar aqui, e ela é uma dessas mulheres, né? A primeira mulher, sim, sem pensar duas vezes. Mas na música eu tenho uma referência muito grande em principalmente mulheres nortistas, mulheres amazônidas, como a Dona Onete, a Gabi Amarantos, Keila Gentil também, que é uma referência muito grande para mim, na própria área, né, do ritmo que eu canto também. Mas aí eu também penso em outras mulheres. Eu tenho uma referência muito grande também na Bia Ferreira, que é uma artista assim, que eu ouço de manhã, ouço à tarde, ouço à noite. Eu gosto muito do que ela fala, né, sobre a forma como ela denuncia, que ela denuncia muito a misoginia, a lesbofobia também, né, que é algo que, infelizmente, acontece diariamente. Existem muitas mulheres lésbicas que são deslegitimadas e a música não deixa de ser esse espaço. Por exemplo, até um detalhe que a gente até dialogo bastante sobre a própria composição de Delírios em Cotijuba, como as pessoas sempre se questionam, né, na música, se a gente está cantando para um homem ou para uma mulher, sendo que são, sim, mulheres que cantam. E aí qual seria o problema da gente, enquanto mulheres, cantar aquela música para uma mulher também, né? Que fala, enfim, na narrativa da música e tudo mais. E como há esse apagamento para mulheres lésbicas que estão compondo, que estão escrevendo, para mulheres LGBTs no geral. E aí essas são minhas referências, assim. Eu gosto muito de ouvir Nina Simone também, que já, sim, é algo de fora, mas que é internacional, mas eu gosto bastante de ouvir, eu gosto das composições dela, gosto da forma como ela se expressa mesmo, né? As harmonias, as melodias, o que ela pôde produzir em vida foi algo assim sensacional. Para mim, a Elza Soares também, que é uma referência muito, muito grande. Eu acho ela uma mulher sensacional, tanto na vida pessoal e principalmente na vida artística também. Tá. E é isso. Uma das coisas que eu notei também na tua fala, que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a questão de que a gente se depara muito sobre essa questão da romantização do esforço, né? De que não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que sempre se esforçar mais do que outras pessoas, mas acaba que, igual eu já falei, acaba que quem vai estar por nós, sabe? No fundo, né? Quem vai estar lá para nos acolher e tudo. E até é um espaço até de sociabilidade em que a gente acaba se aproximando de outras pessoas pretas, né? Igual tu já falou, que a gente vê nelas como uma possibilidade da gente estar
enfim, sendo aparado, a gente está sendo ouvido, que muitos... Nem sempre acontece isso aqui que a gente está fazendo nessa conversa, onde a gente pode falar sobre a vivência e tudo. E uma das coisas que tu falou também, que tu, enfim, destacou na tua fala, foi sobre essa questão da pandemia, sobre a produção e tudo. E a gente acaba que tem muita gente que tem uma imagem de que todo mundo vive, enfim, tem acesso, é um silêncio, é uma casa amistosa para a gente estar trabalhando, a gente se inspirar. Mas tem muita gente que vive numa situação de que, enfim, tanto que hoje em dia a gente vê um índice de agressão, né, feminina muito grande, de feminicídio, né, violência contra a mulher esse ano. A gente vê que essas casas, muitas das vezes, não é um espaço agradável, principalmente para uma pessoa LGBT, uma mulher preta, um homem preto. A gente acaba vendo que, em grande parte, assim, na periferia, né, que, enfim, é onde a gente ocupa, em grande parte, e a gente percebe que não são espaços amistosos, né, para a gente estar compondo, para a gente estar trabalhando. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, assim, como está sendo na pandemia, assim, a tua inspiração, se está rolando algum trabalho também remunerado, porque a gente sabe que é isso que paga nossas contas, né? Queria que tu compartilhasse um pouco, assim, sobre a tua... Gosto sempre de lembrar, né, para geral, que artista também come, artista também tem que beber, artista também tem que vestir. E muitas vezes as pessoas elas acabam esquecendo disso. Mas o que acontece é exatamente isso que tu citou, né? Esse período da pandemia foi algo muito novo pra gente, algo muito diferente. A nossa geração e as outras, na real, nunca tinham vivido por um processo tão calamitoso como esse que a gente está vivendo, tanto em relação à saúde pública, como em relação às outras coisas que permeiam, né? Mas que foi muito complicado, principalmente para a galera que se envolve com arte, porque como aquela própria ideia, né, de quem salvou de alguma forma várias vidas na pandemia, quem teve essa possibilidade além dos trabalhadores da saúde foi a galera que produz arte. Sim. Porque a arte ela é refúgio, ela liberta. E aí o que seria, por exemplo, da gente naqueles momentos mais tenebrosos da pandemia se não tivesse uma música para ouvir, se não tivesse um filme para assistir, se não tivesse aquela série super engraçada para a gente rir. Então as pessoas muitas vezes esquecem da fundamentalidade que é Sim. a ideia da arte, que é tu poder te expressar, que é tu poder desenhar, que é tu poder cantar. Então as pessoas não conseguem ver muitas vezes que ela muda vidas, sabe? A arte ela tem essa possibilidade de fazer com que a roda do mundo, que as coisas girem de alguma certa forma. E aí faltou muita grana, né, para muita gente, infelizmente, Sim. porque principalmente para quem tinha que viver, para quem tinha não, para quem tem, né, porque a pandemia está rolando, que viver diretamente através da música. Então os shows estavam totalmente parados, não tinha mais evento para poder fazer, então tudo ficou muito difícil, ficou muito complicado mesmo. Eu não vivo diretamente, né, da música, mas eu tive colegas de trampo que, infelizmente, passaram por necessidades absurdas para conseguirem se manter. E aí também falar sobre isso é pensar, né, que o próprio poder público ele deveria se responsabilizar mais por isso, sabe? Abrir mais editais para que essas pessoas consigam expressar suas artes através das leis de incentivo que existem. Ver que, mesmo produzindo arte, que essa galera que produz arte ela também precisa viver, ela precisa continuar se mantendo. Sim. E aí foi uma dificuldade muito grande que muita gente que está envolvida com a cultura, infelizmente, encontrou nesse período da pandemia. E foi algo que a cultura salvou muita gente, sabe? E é essa falta de reconhecimento, muitas vezes, que acaba pesando, né? Pensar Sim. que os artistas tocam tanto na vida das pessoas, mas que muitas vezes eles são esquecidos. Mas a gente vai, enfim, dar a volta por cima disso de algum jeito e tentar fazer com que a música seja melhor distribuída, seja que ela consiga chegar nos ouvidos das pessoas, né? Para, enfim, mudar histórias e Sim. tudo. Nesse contexto assim que tu citou sobre as políticas de incentivos e sobre essa questão, né, do amparo, né, que o poder público poderia dar, né, para esses artistas. Tu poderia falar um pouco mais sobre isso, adentrar, sobre alguns exemplos, sobre o que, enfim, vocês enquanto artistas, né, conversam sobre isso e tudo. Você poderia falar um pouco, principalmente aqui, né, âmbito regional, no Pará e tudo. Sim, sim. Eu acho que até esse último período aí que a gente passou foi muito importante para a gente conseguir repensar a cultura, né? A gente estava vivendo em Belém também o ápice
da polarização política, né? Que um lado estava um projeto de país que tenta desmontar a saúde, que tenta desmontar a educação, que tenta ignorar a cultura e exaltar empresários, e do outro lado a gente conseguia ver um representante que luta pela juventude, que luta pelos trabalhadores da cultura, que luta pelos trabalhadores da saúde. E, então foi uma polarização muito grande, né? Uma dicotomia bem nítida, assim. E as propostas que a gente tem basicamente é que o Pará, que Belém, que Castanhal, que as cidades limítrofes, que Marituba, que Benevides, sejam locais, sejam pontos, sejam referências para a cultura paraense, saca? Que a gente consiga, por exemplo, fazer shows no Ver o Peso, no Ver o Rio, que tenha que a cultura borbulhe, porque é essa proximidade, né? É isso que acontece na cultura paraense. A cultura paraense, ela é muito assim. Se não for para ser assim, eu acho que o artista paraense ele nem vai, na real, que ele gosta mesmo disso. Ele gosta do furdúncio, ele gosta do rock doido. É isso que movimenta, na real, né, o artista paraense. É o rock doido, quer queira, quer não, é isso. Então, é pensar que muitas políticas podem ser implementadas para que a gente tenha acesso as leis de incentivo que são também, né, promovidas pelo próprio governo federal, para que a gente tenha a possibilidade de produzir músicas que a gente em qualidade boa, em estúdios bons, que a gente consiga distribuir as nossas canções, que a gente consiga levar para as escolas, que a gente consiga levar para bairros que muitas vezes não têm essa centralidade, né? Porque é o que a gente conversa. Em Belém mesmo, nas outras cidades limítrofes também, a música está sendo produzida. Está sendo produzida música na Terra Firme, está sendo produzida música no Tapanã, no Guamá, em diversos desses bairros, mas infelizmente está sendo produzido, mas não está sendo distribuído. O que a gente quer, na real, é distribuição. Que aquela música ela saia de uma periferia, mas que ela consiga ser ouvida em outros bairros, que ela consiga ser ouvida, enfim, pela cidade toda, pelo estado todo. Então, também é uma nova forma que a gente tem de mostrar que essas produções elas vão ter resultado, que elas vão conseguir abarcar pessoas, que elas vão conseguir sensibilizar pessoas. E isso perpassa pelo poder público também, né? Pelo dinheiro que também está sendo investido por nós através dos impostos que a gente paga e que a gente tinha que ter direito. Muitas vezes, para quem mora na periferia, parece algo absurdo, assim, tu falar, ô mãe, ô pai, vamos no cinema esse final de semana? Sim. Como assim? O que a gente vai fazer no cinema, saca? Isso aí não é nada para mim, a gente nunca vai no cinema, ou vamos na praça, ou vamos fazer isso. Essa própria ideia, né, do lazer, que é totalmente assegurada pela Constituição Federal, mas que, quando tu chega na realidade da periferia, é totalmente diferente. Aquilo ali não é praticado, de fato. Então, é trazer de volta, né, colocar ali que aquelas pessoas também têm direito à cultura, também têm direito ao acesso ao lazer, têm direito a se divertir mesmo, porque, infelizmente, para o trabalhador que está trampando de segunda a sexta, aquele rolê, aquele melody que vai rolar no sábado, no domingo, pode ser algo que vai mudar a semana dele, né, todinha, sabe? Então, essas leis de incentivo, assim, elas são fundamentais para que a gente consiga produzir e distribuir mais músicas, tanto em Belém como no estado todo. Porque, querendo ou não, esses espaços, como as festas de aparelhagem, de melody, são espaços de sociabilidade, né, da periferia e tudo, em grande parte. Porque, assim, a gente para ver os espaços de lazer em Belém, eles são muito... claro, tendo como exemplo Belém, eles são totalmente centralizados, né? Eles são totalmente em foco do centro histórico, da Praça da República, a Praça Batista Campos, uma estação das docas. Hoje em dia que fizeram eu me esqueci o nome. Como é o nome daquilo? Eu me esqueci o nome. Daquele... Gente, eu tava falando disso ontem. Do Portal da Amazônia. Repete, acho que tem que repetir essa parte. Tá. Assim, a gente tem que levar em consideração sobre essa questão da sociabilidade, desses espaços, né, de melody, de aparelhagem, que a gente vê enquanto um espaço de sociabilidade da periferia mesmo, né? Por conta que, se a gente for ter como exemplo Belém, esses espaços de lazer, eles são totalmente centralizados, né? A Praça da República, Batista Campos, o Portal da Amazônia. O Portal da Amazônia que a gente vê que é lá no Jurunas, mas quem é que frequenta lá, né? E também tem um contexto histórico daquelas pessoas que foram retiradas de lá, do remanejamento, que a gente não vai adentrar tanto disso, mas que a gente sabe que é problemático, né? E que é muito interessante
trazer também uma reflexão de que até esses espaços, tipo como o Bosque, como o museu, tu vai ver os dias que eram grátis, era tipo terça-feira. E quando que um trabalhador vai sair terça-feira do trabalho para ir levar o filho que está na escola, para ir lá terça-feira no espaço, né? E tendo como exemplo, né, as periferias, eu até já falei, no Guamá, como exemplo, que eu já morei lá e tudo, a gente vê que a praça era tipo micro, antigamente não tinha nada, hoje em dia colocaram uma academia, né, ao ar livre e tudo, e a gente não vê um espaço de sociabilidade para essas pessoas. E aí depois, além deles irem no final de semana, que é o lugar que o tempo que eles têm livre, que eles vão para, sei lá, uma festa de aparelhagem, vão curtir a música, tomar uma cervejinha, alguma coisa, e ainda é o espaço que a gente já falou como que é criminalizado, né, um espaço que é marginalizado. E é isso. E é interessante, na verdade, né? Que é algo até que eu nem precisaria falar, porque está totalmente demarcado na cidade, sim, de que o centro e a periferia, eles se chocam de alguma forma, eles se cruzam, mas a periferia ela não depende do centro para continuar funcionando. Sim. Independente se o poder público está investindo mais dinheiro no Beira Rio, está investindo mais dinheiro no centro, mais dinheiro na Praça da República, onde for, o rock vai continuar acontecendo lá no Tapanã todo domingo. O rock vai continuar acontecendo na Terra Firme todo final de semana. Então, as coisas elas têm essa relação, só que a periferia, mesmo com tudo segurando para ela não avançar, para ela não ir para frente, as coisas continuam acontecendo de uma forma muito espontânea, né? Que é o que acontece muitas vezes. A espontaneidade que as coisas acontecem nos nossos bairros, eles são absurdos, assim. Os movimentos, sim, culturais continuam acontecendo, as ações sociais continuam acontecendo, e é uma solidariedade que a gente só enxerga, que a gente só encontra na própria periferia, a gente, sim, não encontra em outros lugares. Uma solidariedade de que todo mundo se conhece, todo mundo faz parte do mesmo espaço e, de alguma forma ou de outra, mesmo com todo o extermínio, com todo o genocídio que acontece, infelizmente, diariamente na periferia, a gente ainda tem encontrado alternativas, né, para se guardar, para se acalentar de alguma forma. Sim. E é isso. E por mais, assim, eu queria trazer um exemplo também, porque a gente vê que, querendo ou não, existem espaços em Belém que eles oferecem, tipo, um exemplo, o Teatro da Paz. Eles oferecem ingressos de graça para um dia e tal, mas eu fico pensando, assim, uma reflexão que a gente traz. Quais são as pessoas que têm acesso a saber, nossa, vão distribuir ingressos lá no Teatro da Paz para essa peça e tudo, sendo que, enfim, a gente vai para um contexto de educação, a gente vai para o contexto de cultura, né, de lazer, que a população periférica tem acesso. Não é que uma pessoa que mora na periferia não vá conhecer, né? Não vá conhecer uma ópera, não vá conhecer. Mas a gente sabe que não é algo que a gente tem tanto acesso morando nesses espaços. A gente vai crescer com melody, a gente vai crescer com brega, a gente não vai crescer tendo acesso a, sei lá, uma ópera, a uma questão de uma orquestra. E não é algo que é incentivado, sabe? Nas periferias em si. A gente vê muito isso para o centro, né? A gente vê muito essa questão da informação, essas pessoas que consomem isso como as pessoas majoritariamente brancas, né? Que têm acesso a uma educação melhorzinha, porque pode pagar uma escola particular, pode ter acesso a um contexto totalmente diferente do contexto que muitas pessoas da periferia vivem, né? E eu acho isso bem emblemático, assim, de ter nossa, a gente oferece isso, mas sabendo que muitas dessas pessoas não vão consumir porque não é algo que é da vivência, do cotidiano da pessoa. Pensar que aquela própria ideia, né, da crise da educação não ser uma crise, é uma política. E é exatamente, sim, isso que acontece também na periferia, né? A ideia de que o centro e a periferia estão relacionados, como tu citou agora, a própria ideia da cultura erudita e a cultura, sim, popular, de alguma forma, vão se chocar. E aí, se eles gostam de ouvir Bach, se eles gostam de ouvir Beethoven, se eles gostam de ouvir Vivaldi, muito bom para eles, muito interessante, mas eu vou continuar ouvindo Cheiro Verde, eu vou continuar, sim, ouvindo Gabi Amarantos, eu vou continuar ouvindo Dona Onete, vou continuar ouvindo as pessoas que eu referencio, né?
E aí é uma forma de resistência muito grande que a música traz para a gente de uma forma geral. Então, é dessa mesma forma, de entender que eles estão fazendo o rolê deles lá, mas que a gente vai continuar fazendo o nosso rolê aqui, vai continuar produzindo, vai continuar fazendo música de nós para nós. Porque por muito tempo também eles fizeram música deles para eles. Sim. E eles querem continuar com essa manutenção, né, desse Sim. sistema da forma como está colocado. E aí é muito bom também que a gente consiga encontrar alternativas para mudar essa hegemonia da música, para mudar a distribuição, para mudar diversas coisas. Isso que tu falou mesmo é bem importante, porque querendo ou não, eles fazem as coisas que agradam eles, para eles, e não precisa da gente aceitar, nossa não, aprovação, né? A gente é levado a Exatamente. a exaltar aquilo. E a gente tem que fazer algo que agrade a eles primeiro, para outras pessoas darem credibilidade, né? Isso é muito chato, né? Que acontecer para não... Que é o que acontece também hoje, né, com o próprio Melody em Belém e outras cidades, de que ele precisa ir para outros espaços que não são, por exemplo, que não é o Via Show, que não é o Caribe, que não são esses lugares que para eles são enxergados como locais de marginalidade, locais de, enfim, de utilização de entorpecentes, locais de várias coisas, mas num local de lazer. Mas aí quando é exportado para o centro, quando é exportado para Batista Campos, quando é exportado para o Marizal, com ingresso 3, 4, 5 vezes mais caro do que eles encontram na Augusto Montenegro, do que eles encontram nesses bairros periféricos, aí acaba sendo aceitável. E é aquela questão, a gente também não tem a pretensão nenhuma de que eles aprovem o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo. Sim. A gente está produzindo mesmo de nós para nós mesmos. E, assim, fugindo um pouco, né, desse assunto, eu queria perguntar, assim, basicamente sobre a questão de... Tá. Eu queria, basicamente, perguntar sobre... Enfim, vocês produzem arte para uma galera, tu já falou um pouco sobre da inspiração, e eu queria perguntar para ti, quem está consumindo esse seu trabalho, assim, o trabalho de uma mulher preta e tudo, dentro desse estilo que tu já falou, o brega indie, quem mais consome esse seu trabalho? Olha, a gente enxerga muitas pessoas como a gente mesmo, assim, ouvindo o nosso som, sabe? Nossos colegas universitários, a galera que gosta do rolê, que gosta desse som mais alternativo, a galera que curte mais esse som alternativo, mas que a gente não se prende a isso, a gente não escreve música para um público específico, a gente quer que todo mundo ouça nossas músicas, desde a galera mais nova até a galera mais velha, para que eles consigam ter mesmo assim, a noção do que a gente está pensando, sabe? Porque é sobre essa música, né? A ideia da Jambu, a ideia do brega indie, é conseguir também compartilhar. O indie, ele vem muito disso. A originalidade do indie, ela vem dessa experiência mais espontânea. Então, a gente também traz isso e quer que todo mundo ouça, desde os mais jovens até os mais velhos. Sim, bem interessante. E até o que eu queria falar sobre a questão de tu relacionar essas festas com rock e tudo, porque talvez alguém possa estar ouvindo e não conheça, né, essa expressão. Quando a gente fala, tem rock na periferia, no Guamá, no Tapanã, a gente está se referindo justamente a essas festas, né, mais de aparelhagem, essas festas mais da periferia mesmo, e não ao estilo, né, basicamente. E... por último, eu queria perguntar queria que tu desse algumas indicações, assim, para quem está chegando, assim, de relance, quer conhecer um pouco sobre alguns artistas paraenses. Queria que tu falasse algumas indicações, assim, de pessoas, tanto da tua banda, é claro, né, quanto de pessoas do entorno e tudo. Que tu falasse um pouquinho sobre. Olha, a gente tem muitas referências boas, assim. E a cena belenense, a cena paraense no geral, ela está borbulhando de gente sensacional, que está produzindo muita coisa boa. A gente tem uma parceria muito massa, que é até na sindicação, né? Que é o Samaúma, que é uma banda incrível, que toca Tecnomelody e que traz uma nova visão, traz uma nova vertente. Também tem a Pájaro, que é uma banda sensacional, assim, que toca um estilo bem latino, sabe? Que remonta muito essa ideia da própria Amazônia, né? Enfim, nós como pessoas amazônidas, a gente acha muito interessante os sons que eles estão fazendo. A gente também indica que é um som que a gente curte muito, que é a Maeva, que ela canta trap e tal. Ela também faz parte da nossa banda, né? E a Maeva, ela é sensacional no que ela propõe a fazer. Ela, inclusive, lançou um single que é incrível, que é Desce Vai. E ela faz o rap também nosso som, ela encaixa muita coisa boa e é uma pessoa que a gente curte demais ouvir também. E
também remontando um pouco assim da galera do próprio Moa, eu indicaria muito a Shaira Manajose, que é uma mana surreal no que ela produz. Juan K também, ouçam Juan K, que é um cara muito gente fina, que produz uma parada totalmente diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Inclusive, fez parceria com os brothers do Malaco Dreams, que são daqui de Castanhal, que também produzem, junto com a Dead Now, que é uma banda daqui de Castanhal também, que é importante demais vocês ouvirem, que é uma banda muito, muito boa. E os Reservas, que também é da terra, né? Então eu não teria como sair daqui sem indicar, que é uma banda que eu tenho um afeto muito grande, um apreço sensacional pelas manas que cantam e tudo mais. Eu acho muito, muito bom mesmo. Sim. E além das pessoas mesmo que querem conhecer, de se aventurar, né? Procurar esses artistas independentes. Porque, como já foi falado nessa conversa, são artistas que, enfim, trabalham pra caramba, que correm atrás para conseguir produzir, né? Que, como tu falou, tu teve a honra de conseguir produzir dentro de um projeto, mas tem muita gente que não consegue, né? E que a gente valoriza esses artistas, seja atualmente, né, virtualmente, no Instagram, dando like, alguma coisa, mas quando voltar, né, o novo normal, quando voltar a normalidade, pra gente ir no trampo, né, dessas pessoas, comprar o ingresso, conhecer, importante. Fortalecer, porque é isso que vai pagar, né, o boleto das pessoas depois. A gente precisa do aqué, né? Tem que garantir o aqué delas. Exatamente. É importante esse fortalecimento, né? Sim. Da galera da música, que a gente precisa se juntar, precisa se unir para produzir coisas Sim. muito maiores do que até agora, né, a gente tem imaginado. Assim. Essa união, ela de fato faz a força em várias áreas da arte. A gente precisa muito se unir para conseguir fazer o corre acontecer. Sim, e agora para finalizar, eu queria que tu falasse um pouco sobre os novos trabalhos, sobre as novidades da tua banda, tu falar sobre como está acontecendo. Enfim, fica à vontade para divulgar um pouco o trabalho de vocês. Perfeito. A gente, no próximo ano, agora em 2021, estamos na pretensão, né, de lançar um EP audiovisual que vai vir com muita coisa bacana, muita coisa massa. E a gente quer muito que as pessoas ouçam o que a gente tem para dizer agora e fazer conseguir remontar, né, essa ideia do ser amazônida, essa ideia da força mesmo cultural que tem o estado do Pará como um todo, que tem Belém, que hoje está borbulhando de fato. Então a gente vai estar lançando esse EP e vem com uma proposta bem massa. A gente vai estar lançando aí nos segredinhos, muita coisa boa vindo. E também, no final do ano, né, no Réveillon, a gente vai estar no Hostel Fortalezinha, lá em Fortalezinha, né, próximo de Algodual. Então, quem quiser estar colando, se somando com a gente, vai ser tudo. A gente vai estar lá agitando um pouco para fazer o melhor Réveillon que a galera já viveu, fazer o Réveillon cósmico do jeito que a gente gosta. E quem quiser se chegar, é só ir, que vai ser rock, vai ser muito rock doido. Bom, e é isso, Arielle. Eu queria agradecer, né, a participação, agradecer também ao Sesc, né, por ter dado essa oportunidade para a gente dentro do projeto, para tu falar um pouco sobre a tua vivência, de mim estar aqui mediando, né, e queria falar sobre a importância, justamente, né, da gente reforçar essa importância da valorização cultural, da valorização desses artistas locais, principalmente dos artistas pretos, né, as manas pretas, que a gente sabe que tem toda uma problemática por trás, até ela conseguir entregar o trabalho final. E é isso, só tenho a agradecer por tu estar compartilhando da tua vivência aqui nesse momento no podcast. Eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade dada pelo Sesc, que, enfim, tem uma atuação social muito grande também. A gente não pode esquecer que isso vai conseguir chegar em várias pessoas. Muitas pessoas vão poder ouvir esse debate que a gente teve agora. E é muito importante que a gente consiga democratizar o conhecimento, né? E perpassa por isso, enfim, o Sesc fazendo isso de uma forma tão boa, tão produtiva, e que esse momento possa acontecer outras vezes, porque a gente acredita muito que é possível, sim, mudar as realidades através dessa educação, que também é isso, esse momento, essa troca que a gente está tendo. E, para além de tudo isso, né, chamar a galera para fortalecer mesmo o trampo do amigo. E o que acontece é que é preciso, sim, sabe,
às vezes a gente acha que a gente não vai ajudar muito, mas curte aquela divulgação, compartilha, manda pra galera, porque isso já muda muita coisa. Às vezes não é nem sobre o cachê de R$ 1.000, é sobre tu ter alguém ali pra estar fortalecendo o teu corre, pra estar fortalecendo o teu trampo, porque hoje a gente pode fazer um show pra 2, 3 pessoas, mas quem sabe amanhã ou no futuro a gente não esteja fazendo pra uma multidão. E pra isso poder acontecer, a gente precisa que a galera esteja fortalecendo a gente, enfim, desde agora mesmo, para que coisas melhores no futuro possam vir. Então, agradecer também todo mundo que está ouvindo a gente e ouçam um Jambu Cósmico. E é isso, gente. Acompanhem o decorrer do projeto, as outras atividades que vão ter, né? As indicações do site. E a gente vai finalizar agora. Obrigado. Abraço!